iremos falar de como o SARS-CoV-2 infecta o tecido adiposo de maneira dependente do depósito de gordura e da linhagem viral. Foi proposta uma ligação entre a infecção do tecido adiposo e a progressão da Covid-19. Primeiro, devemos entender alguns conceitos sobre os tipos de gordura. A primeira é a gordura subcutânea. Essa se encontra logo abaixo da pele e antes dos músculos e é mais comum em mulheres. A segunda é a gordura visceral, que é aquela que se acumula por baixo dos músculos e entre os órgãos e é mais comum em homens. E é a forma mais grave, pois a adiposidade visceral é um fator de grande risco para a Covid-19 grave. Para compreender melhor por que isso ocorre, devemos entender que as células de gordura visceral expressam uma proteína transmembrana que se encontra na superfície das células adiposas, facilitando a entrada do SARS-CoV-2, pois ela possui afinidade pela proteína spike do novo coronavírus. Essa proteína se chama AC2. Por conta disso, a obesidade aumenta a probabilidade de desenvolvimento da Covid-19 grave, prolongando assim a permanência hospitalar e aumentando as taxas de mortalidade. Entendendo que o SARS-CoV-2 pode infectar, de fato, as células do tecido adiposo, incluindo os adipócitos, temos como resultado uma resposta inflamatória local, resultando em alterações do perfil lipídico e contribui para a resistência à insulina e a dificuldade de recuperação dos pacientes. O tecido adiposo pode servir como reservatório para armazenamento e replicação do vírus de maneira dependente da linhagem viral, que corresponde à variante da Covid, e do depósito de gordura, que significa que quanto mais gordura, maiores as chances de desenvolver uma resposta sistêmica explosiva, assim sendo capaz de hospedar uma grande carga viral, possivelmente contribuindo para o desenvolvimento de formas mais graves da doença. Podemos concluir que o tecido adiposo é um local extrapulmonar frequente onde a SARS-CoV-2 pode ser encontrado em pacientes com Covid, o qual se replica e altera a função e a viabilidade celular de maneira dependente da linhagem viral e dos depósitos de gordura. Nosso estudo aborda coleta de amostra pós-morte com 47 pacientes que morreram de Covid-19 e fizeram autópsia invasiva minimamente modificada no período de maio a julho de 2020 em um hospital universitário de Ribeirão Preto. Os métodos utilizados nas pesquisas foram isolamento e cultura de células estromais vasculares do tecido adiposo humano com pacientes que não foram infectados pelo vírus, mas que possuíam condições físicas diferentes. Diferenciação de adipócitos com células estromais advindas dos adipócitos humanos, sendo que essas células foram suplementadas com substâncias de diferentes origens. Coloração e quantificação de óleo vermelho, vírus e linhas celulares, onde houve um isolamento de linhagem viral do SARS-CoV-2. Houveram também outros estudos com diferentes métodos de aplicação, como, por exemplo, ensaio de viabilidade celular, ensaio de placa, extração de RNA, análise de carga viral e expressão gênica, imunofluorescência, ontologias de proteína e análise de rede, Western blot e lipólise. Então, a respeito dos resultados, o estudo analisou amostras de tecido adiposo subcutâneo de indivíduos que faleceram por conta de Covid-19. O RNA viral foi detectado em 49% das amostras de tecido adiposo analisadas e a proteína spike viral foi encontrada nas células adiposas. A carga viral variou entre os indivíduos, mostrando heterogeneidade na capacidade do tecido adiposo dos vírus em hospedar o tecido adiposo. Não houve correlações significativas entre a carga viral e em fatores como sexo, peso corporal, IMC ou idade, como mostra essas imagens que estão aparecendo ou aqui em cima, não sei, tá? Mais pesquisas são necessárias para entender como diferenciar células adiposas e como elas permitem a infecção e como elas respondem ao vírus. A detecção do RNA viral ou proteína spike em tecido adiposo não indica necessariamente a capacidade do vírus de se replicar nesse tecido. O estudo investigou a capacidade do SARS-CoV-2, do vírus, de infectar células adiposas derivadas de diferentes regiões do tecido adiposo. As células de gordura visceral foram mais suscetíveis à infecção do que as células de gordura subcutânea. Foi observado que o vírus pode entrar e se replicar em células adiposas totalmente diferenciadas, com uma carga viral significativa maior nas células de gordura visceral. Além disso, as células de gordura visceral produziram mais partículas infecciosas do que as células de gordura subcutânea. Embora a viabilidade celular tenha sido semelhante entre os dois grupos, as células de gordura visceral apresentaram maior suscetibilidade às infecções pelo SARS-CoV-2, em comparação com as células de gordura subcutânea, como mostra esse segundo gráfico aqui.
Células de gordura visceral expressam mais AC2 do que células de gordura subcutânea. Foi realizado um estudo para avaliar a expressão de genes relacionados ao receptor de pico do SARS-CoV-2 em células do tecido adiposo do pescoço humano. Embora o gene AC2 não tenha sido detectado nas células de gordura do pescoço, o gene NRP1, que também está envolvido na infecção por SARS-CoV-2, foi expresso de forma abundante em diferentes tipos de células adiposas. Isso sugere que o gene NRP1 pode desempenhar um papel na infecção do tecido adiposo. Para testar essa hipótese, foram incubadas células de gordura visceral e subcutânea com o vírus. Ambos os tipos de células podem ser infectadas pelo vírus, mas as células de gordura visceral apresentam níveis mais elevados de AC2. A presença da variante Gama P1 do SARS-CoV-2 resultou em uma carga viral menor nas células de gordura visceral, em comparação com a variante original B, mas ainda maior do que nas células de gordura subcutânea. As células de gordura visceral e subcutânea mostraram respostas celulares distintas à infecção, com alterações no proteoma após a infecção pelo SARS-CoV-2, conforme mostra esse gráfico e essas imagens aqui. Sobre os resultados, o artigo demonstra que a infecção por SARS-CoV-2 de células adiposas elas vão resultar em diferentes respostas celulares ao depender do depósito de origem e da linhagem viral. E para isso eles vão diferenciar os tecidos subcutâneo e visceral, onde o sub-AD vai ser justamente subcutâneo e o vis-AD vai ser o visceral. Eles também diferenciam as células infectadas em INFEC e não infectadas em MONC. E diferenciam a cepa de SARS-CoV-2 em CoV-2b e a variante CoV-2P1. A imagem A justamente demonstra os arcos que representam diferentes condições de infecções ou proteínas diferencialmente expressas, onde laranja escuro e laranja claro representam proteínas que são expressas diferencialmente em várias condições ou em apenas uma condição, respectivamente. Na imagem B, eles fizeram uma análise de enriquecimento sugerindo que o SARS-CoV-2 ele pode desencadear diferentes vias em células de diferentes depósitos de gordura. Na imagem C, os pesquisadores analisaram a abundância do hormônio de HSL e, para isso, eles fizeram uma comparação entre as cepas e as variantes de infectados e não infectados. Na imagem D, eles fizeram um Western blot de vários hormônios e proteínas, entre o HS fosforilizado, o HS total, o HSL total, o ATGL e a alfa-tubulina, e depois eles fizeram as diferenças em cada uma das bandas observadas. Na imagem E, eles analisaram as amostras de 3 doadores, medindo os níveis de glicerol em pacientes infectados e não infectados com a cepa de SARS-CoV-2, onde os níveis de glicerol foi mais alto nos não infectados, como mostra o gráfico. Na imagem F, eles analisaram o RNA do SARS-CoV-2, e esses resultados eles indicaram que a indução da lipólise favorece a disseminação do SARS-CoV-2 no tecido adiposo, o que, por sua vez, sugere que a resposta antipolítica desencadeada na infecção por SARS-CoV-2 ela pode representar uma resposta antiviral. Já na imagem G, eles fizeram uma análise da interação das proteínas dos pacientes infectados com as cepas e variantes do SARS-CoV-2, relacionando elas com a sinalização de interferons, onde os resultados mostraram que as diferentes linhagens de SARS-CoV-2 podem provocar diferentes respostas antivirais nas células do tecido adiposo visceral. Depois eles fizeram um gráfico total, onde eles representaram a investigação da expressão de genes que codificam citocinas chaves que desempenham o papel na disfunção metabólica e na patogênese do Covid-19. E observando esse gráfico, a gente pode notar que os níveis básicos de interferon alfa e interleucina 6 foram bem maiores nos tecidos adiposos viscerais do que nos subcutâneos. Enquanto a interleucina 1 beta ele apresentou níveis bem menores nos tecidos viscerais se comparado com os subcutâneos. E também não houve tantas diferenças estatísticas basais ali dos interferons beta, do TNF-alfa, do CCL2, tanto entre as células viscerais e subcutâneas. E olhando para o gráfico, a gente também consegue observar que as células sub-AD, elas não teve tantas alterações na expressão de citocinas comparada com as células viscerais, né, onde a gente teve justamente uma maior presença dessas citocinas, principalmente quando a gente olha para o gráfico, na TNF-alfa. E olhando a última imagem que a gente pode ver essa imagem, ela vai justamente diferenciar as consequências das cepas e variantes do SARS-CoV-2 no tecido adiposo visceral e subcutâneo,
Onde no tecido visceral COV2B, que está justamente em vermelho, a gente vai ter a diminuição da resposta dos interferons, o aumento de 3 vezes das citocinas pró-inflamatórias, que vai justamente resultar no aumento da morte celular. Já em azul ali, a gente consegue ver o tecido visceral infectado por COV2P1, onde a gente vai ter o aumento da resposta dos interferons, o aumento do interferon alfa, que também vai resultar no aumento da morte celular. No tecido subcutâneo, no COV2B, a gente vai ter a diminuição da lipólise, o aumento da interleucina 1 beta e o aumento da morte celular. Já as células infectadas por COV2P1, é justamente a variante, né? No tecido subcutâneo, a gente vai ter a diminuição da lipólise, a gente vai ter o aumento da interleucina 1 beta e da CCL2, como também a gente vai ter o aumento da morte celular. E olhando para essa imagem, a gente consegue observar que o receptor de AC2 ele vai estar mais presente no tecido adiposo visceral do que no subcutâneo. Resumindo, nós descobrimos que o SARS-CoV-2 ele vai poder infectar as células adiposas humanas de uma maneira produtiva, causando efeitos variados dependendo da origem das células de gordura e da linhagem viral que vai estar envolvida. Nós descobrimos também que as células de gordura visceral, elas são mais propensas à infecção do que as células de gordura subcutânea. Além disso, nós percebemos que essa infecção vai afetar o metabolismo das células de gordura de maneiras diferentes, dependendo da sua origem. E notamos que a linhagem viral gama do SARS-CoV-2, ele vai poder diminuir a carga viral e a resposta das células de gordura visceral. No entanto, a morte celular, ela vai ocorrer de uma maneira semelhante em ambos os tipos de células, independentemente dessa linhagem viral que vai estar envolvida. Essas descobertas, elas destacam a importância de considerar o tecido adiposo como um possível alvo de infecção pelo SARS-CoV-2 e o seu papel na progressão da COVID-19. E compreender essas interações é crucial para avaliar o risco e a gravidade da doença em pessoas com diferentes composições corporais. E é essencial continuar investigando essa área para ampliar o nosso conhecimento e desenvolver estratégias terapêuticas e preventivas mais eficazes no combate dessa doença.